Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos à TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao terceiro trimestre do ano de 2022. Nesse trimestre nós temos estudado acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E nesse nosso encontro de hoje estaremos refletindo acerca da lição de número 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Então nós estaremos aí trabalhando acerca de um assunto que não é algo moderno, né? Isso, o homem desde os primórdios já vem aí buscando desculpas, procurando relativizar as suas escolhas, principalmente quando essas escolhas elas são contrárias à vontade de Deus. E, a bem da verdade, a relativização da Bíblia é mais uma investida, né, do nosso inimigo na tentativa de tirar a Bíblia e remover esse poder transformador que é a palavra de Deus, remover das mãos do homem, né? E aí tirar do homem essa possibilidade de ter a sua essência transformada. Então, é mais um artifício. Nós já tivemos aí no decorrer da história várias tentativas, né, de desconstruir, tirar da mente do homem o ideal de que a palavra de Deus é a mais plena e absoluta verdade, e é a verdade transformadora. E vimos aí, né, tomamos conhecimento acerca da tentativa, por exemplo, de proibição em alguns regimes de governo. A Bíblia ela foi proibida, em alguns lugares continua sendo proibida, ou seja, as pessoas não têm acesso à palavra de Deus. Nós vimos aí também a tentativa de destruição dos exemplares da palavra de Deus, justamente para que a Bíblia ela não pudesse chegar, né, ser acessível à humanidade. Agora temos essa questão da tentativa de relativizar, de ressignificar, de fragilizar as bases da palavra de Deus. Mas o que temos percebido é que os tempos vão, as gerações passam, essas tentativas elas acontecem, mas elas não logram êxito, né? Porque o Deus que é o autor da palavra, ele é o garantidor de que ela se mantenha. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não. Faça o que fizer, nada vai fazer com que a palavra de Deus ela seja colocada, seja neutralizada, né, e colocada de lado. Então é muito importante nós termos isso em mente. O fato de nós estarmos antenados com relação a esses movimentos, essas tentativas de desconstrução do que a Bíblia representa, são tentativas que causam prejuízo. Nós precisamos estar atentos para, de alguma forma, rejeitarmos essas propostas, mas é importante que estejamos convictos de que todas essas propostas elas vão naufragar, elas não vão ter o êxito que elas esperam ter, porque Deus está no controle de tudo. O texto áureo aqui da nossa lição encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E é muito interessante esse termo, toda a escritura divinamente inspirada, né? Esse termo inspirar, ele possui diversos significados. No caso aqui, da forma como esse termo é aplicado nesse versículo,
A inspiração aqui diz respeito à questão da iluminação, do esclarecimento, né? A habilitação dada para que o homem ele consiga compreender aquilo que está sendo revelado. Então é nesse sentido que é apresentado o termo inspirar, né? É receber a revelação. Mas a palavra inspirar, ela também possui outros significados. Por exemplo, na questão da mecânica da respiração, o termo inspirar, ele já possui um outro significado. Nós temos na mecânica da respiração a questão da inspiração e da expiração. A inspiração é quando nós recebemos o ar de fora para dentro. E a expiração é quando nós liberamos o ar de dentro para fora. A respiração é justamente esse processo de inspirar e expirar. Então, nesse sentido, da mecânica da respiração, se nós aplicarmos aqui a questão da veiculação da palavra de Deus ao homem, nós temos aqui que Deus expirou a palavra, ou seja, ele mandou de dentro para fora, ele expirou a palavra. O autor bíblico, ou os autores, eles inspiraram, ou seja, eles receberam de fora para dentro. E aí nós, como leitores, nós respiramos, ou seja, nós mandamos para dentro e colocamos para fora, né? Quando nós expomos e vivemos a verdade da palavra de Deus. Nós estamos nesse processo aí de respiração. A verdade prática diz o seguinte: a palavra é a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus, né? A Bíblia é a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Então nós podemos perceber que por causa disso, né, por causa dela ser inerrante, ela não conter erro, por ela ser infalível, e nós já comentamos que virão ataques, continuarão vindo, talvez essa questão da relativização passe e venha uma outra proposta para atacar no intuito de desconstruir a verdade bíblica, mas ela é infalível, ela não vai falhar nunca, ela vai permanecer para sempre, cumprindo os intentos do nosso Deus. Então, por isso que ela não deve ser relativizada. Existe uma expressão que eu admiro muito, que diz o seguinte: a Bíblia é fiel e digna de aceitação, por isso ela não deve ser colocada debaixo de questionamentos, aceita-se por fé. Veja, ela é fiel, ela é digna de aceitação, porque ela é na verdade, a expressão, é a revelação de um Deus que é fiel e digno de aceitação, de um Deus que é poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Então, por a Bíblia possuir no seu bojo essas características, né, e ela ser oriunda de uma fonte poderosa, então ela não pode ser colocada debaixo de questionamentos. Aceita-se por fé. Não adianta nós darmos ouvidos às pessoas quando elas se levantam para questionar determinadas narrativas bíblicas, determinados fatos bíblicos, colocando em dúvida se foram reais, se foram mitos, lendas. Não adianta nós darmos ouvido a esses questionamentos, porque ou se aceita ou não se aceita. Isso se dá através da fé. Ou tem fé para aceitar ou não tem. Ponto final, né? Então nós vamos aqui para a nossa introdução. A introdução, ela diz o seguinte: nessa lição estudaremos o processo de relativização da Bíblia. Por isso, essa lição se desdobra em 4 tópicos, né? E aí seguem os tópicos que nós estaremos abordando aqui, que o primeiro tópico é a Bíblia e o espírito desta era. O segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. O terceiro tópico, a Bíblia
e o outro o Evangelho. E o quarto tópico, a Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. O primeiro tópico, ele fala o seguinte: a Bíblia e o espírito desta era. E o primeiro subtópico, a desconstrução. Antes de nós darmos prosseguimento aqui, eu quero fazer aquele pedido de sempre, né, para que você nos ajude aí no nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando. E caso você não seja inscrito, aproveite aí para se inscrever, acione o sininho aí para que você receba todo o conteúdo da TV Beducando, tá bom? Contamos aí com a sua parceria. O primeiro subtópico aqui do primeiro tópico fala acerca da desconstrução. Então nós temos aqui nesse universo da desconstrução vários termos que estão se levantando, e a cada dia surgem novos termos, né? Querendo dar uma nova cara, uma nova conotação à nossa sociedade. Então, existe aí termos como a pós-verdade. Isso sugere que nós estamos vivendo num tempo posterior à verdade. E a verdade eles colocam como entre aspas, né? Porque a verdade aqui, eles estão associando aquele absolutismo, aquela verdade incontestável da Bíblia Sagrada, e que até pouco tempo era reconhecido, né, reconhecidamente assim, por toda a sociedade como algo que não se negociava. Essa verdade ela era inegociável, embora muitas pessoas não seguissem essa verdade, elas entendiam que era o caminho a ser seguido, embora escolhessem seguir outros caminhos. Mas hoje, essa tentativa de desconstrução traz essa proposta de que nós estamos no pós-verdade, ou seja, aquela verdade bíblica, aquela verdade absoluta, que segundo eles era uma verdade que escravizava e tirava toda a liberdade do ser humano, isso ficou para trás. Nós estamos no período pós-verdade. Nós também temos um outro termo aí para apresentar essa presente geração, que é a geração da cultura líquida. A cultura líquida tem a proposta de desconstruir as raízes, né? De remover as raízes culturais relacionadas às tradições e fazer com que a cultura agora ela se mova a mercê da vontade social. Então, independente das raízes, independente dos marcos antigos, a ideia agora é que a cultura ela seja líquida, né? Ela se molde aí de acordo com as opções da sociedade. E são vários termos que têm sido utilizados aí, todos eles na tentativa de formar, né? De formar uma mensagem na mente, né, da humanidade, de que toda e qualquer verdade que se apresenta como absoluta deve ser desconsiderada. Então, tudo isso aí é estratégia, mas, repito, embora nós tenhamos que estar atentos e antenados, né, para não nos embaraçarmos, mas tudo isso vem e vai, outras coisas acontecem, e o nosso Deus, ele que é o garantidor, vai fazer com que o seu projeto continue de pé, né? Louvado seja o nome dele. Ainda sobre a desconstrução, são formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. O segundo subtópico aqui do primeiro tópico fala sobre o relativismo, né? E dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Da forma como a humanidade caminha, a forma predominante no pensamento social é uma terra fértil para que o relativismo se prolifere, né? Se agigante. E aí, dentro dessa questão do relativismo, a proposta é que não há valores perenes ou absolutos.
tudo é relativo. Nós temos aí na pessoa de Franz Boas, ou Franz Boas, o idealizador dessa teoria do relativismo cultural. Muito embora o relativismo seja algo antigo, o homem sempre, aí desde a queda, o homem sempre procurou amenizar as suas debilidades, né, as suas fragilidades, sempre tentou apresentar desculpas e relativizar e fazer com que as cobranças pautadas pela verdade, elas fossem esmaecidas, minimizadas, amenizadas, e o relativismo sempre esteve atuando nesse sentido aí de trazer uma tranquilidade à mente culpada do homem, né? Muito embora é uma tranquilidade que não se mantém de pé, né? Porque não tem nenhuma sustentação. Então, o relativismo, isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa, ok? Então, a proposta do relativismo é pregar a seguinte mensagem: olha, tudo depende da ótica, do ponto de vista de quem está julgando ou está analisando. Não há nenhuma verdade, não há nada em que a gente possa trazer como elemento de sustentação para as nossas tomadas de decisão, né? Não há nada que é incontestavelmente a verdade. Tudo depende da nossa forma de encararmos, e aí é assim que as coisas devem acontecer dentro dessa questão do relativismo, né? Então, por essa perspectiva, a Bíblia, ela representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros, né? Então, a Bíblia é apenas um dos muitos caminhos. E, recentemente, aí, né, um autor, um pensador chamado Hegel, ele apresentou dentro da dialética aí a questão, né, da tese, da antítese e da síntese. Então, a tese é aquela ideia original. A antítese é aquilo que contraria essa ideia, né? É uma contradição, é um contra-argumento com relação à ideia original. E a síntese é, na verdade, um arranjado ali que fica no meio termo. Então, o relativismo está muito ligado à questão da síntese. Ou seja, nem é isso, nem é aquilo, vamos seguir aqui, vamos concordar aqui com um meio termo, né? E aí entra aquela questão do politicamente correto, para que a gente não tenha um discurso agressivo de um lado ou de outro, a gente vai aqui pelo meio, que nós vamos agradando a gregos e a troianos, né? O segundo tópico da nossa lição fala sobre exatamente isso que acabamos de trabalhar aqui, a Bíblia e o politicamente correto, né? Então, a criação de o primeiro tópico, né, o primeiro subtópico fala sobre a criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo, né? Isso está no Salmo 11, no verso 3. Então, essa pergunta do salmista ecoa nos nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia, né? Mas nós sabemos que a vitória já foi declarada, que embora essas coisas se levantem, que o nosso coração esteja em paz, que nos mantenhamos focados naquilo que de fato é a verdade, e a verdade do Senhor é o nosso escudo e broquel, a verdade do Senhor é o que nos protege de todas essas falácias, de todas essas invencionices, de todos esses ataques sutis que tentam minar e roubar o que há de mais precioso na vida do homem, que é o seu relacionamento com Deus, né? Então, nós precisamos estar preservados de tudo isso. O segundo subtópico fala acerca da criminalização da opinião.
Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa tem sido criminalizada, né? Nós temos sido aí alvos de muitos ataques por conta de alguns posicionamentos em que nós não abrimos mão, sabemos qual é a vontade de Deus para os diversos dilemas, né, da sociedade, as diversas questões. A Bíblia tem resposta para tudo, e quando nós defendemos o pressuposto bíblico, quando nós defendemos o ideal bíblico para determinadas questões, nós somos aí, de certa forma, criminalizados, né? Nós somos, de certa forma, aí, atacados por conta desse posicionamento, que não é necessariamente nós, mas nós nos apropriamos dele, porque é um posicionamento de Deus, e entendemos que é Deus quem governa a nossa vida e é o Senhor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, nós temos a questão aqui da ditadura da opinião, né? Que é a ditadura do politicamente correto, né? Então, tudo aquilo que vem para trazer um certo desconforto, um confronto, né? Que vem para confrontar o ser humano e tirar o ser humano da sua zona de conforto, isso acaba sendo reconhecido como politicamente incorreto, e aí é alvo de críticas. O terceiro tópico fala acerca da Bíblia e o outro evangelho, né? Então, nós temos visto aqui, o primeiro subtópico fala sobre uma nova metodologia, né? Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural, né? Então, nós temos aí algumas pessoas proeminentes, inclusive dentro da igreja evangélica, né? Líderes de renome, tentando trazer aí essa proposta de ressignificação da Bíblia, de atualização, para que a Bíblia ela possa ministrar de uma forma mais eficiente a determinados guetos, né, sociais, determinados grupos sociais, mas essa tentativa de ressignificar a Bíblia vai fazer com que determinados grupos sociais cujos comportamentos desagradam a Deus, se a Bíblia for ressignificada, a Bíblia vai acalentá-los, né? Vai fazer com que eles se mantenham nessas práticas, nesses comportamentos, e não vai confrontá-los. O poder transformador da palavra de Deus, dentre vários aspectos, está essa capacidade de confrontar o homem, de retirar o homem da sua zona de conforto e fazer com que o homem reaja, né? Sempre no sentido de se encaixar no projeto de Deus, e não fazer com que Deus se encaixe no projeto ou na agenda do ser humano, né? Nós é que temos que estar inseridos na agenda de Deus. A Bíblia fala ali acerca de uma prática, de certa forma foi uma ressignificação, embora não esteja relacionada à palavra, mas está relacionada a algo que é sagrado, como a palavra também é sagrada. Nós temos a narrativa do rei, né, daquele rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, quando ele deu uma festa ali no palácio, lá na Babilônia, e ele utilizou vasos e taças que haviam sido trazidos lá do templo em Jerusalém, e quando houve o cativeiro, né, eles levaram esses utensílios sagrados, e ali o rei Belsazar ele decidiu usar as taças para beber vinho, e naquele momento, enquanto ele se alegrava ali, utilizando ou ressignificando aquilo que era sagrado, né, e vulgarizando aquilo, profanando aquilo, o que aconteceu é que ele teve uma visão de um dedo, né, uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel,
o farsim, né? E ele ficou aterrorizado com o que aquilo queria dizer, e ao tomar conhecimento do significado era o teu reino, né? O teu reino foi pesado na balança e foi achado em falta, né? Ou seja, Deus contou o teu reino e colocou um fim nele, ele acabou, porque foste pesado na balança e achado em falta. Então, é nisso que dá a tentativa de ressignificar o que é sagrado. Em algum momento, de certa forma, haverá esse escrito aí pela mão de Deus dizendo, olha, acabou, né? Foste pesado na balança e foste achado em falta. Todos quantos lutam por esse ideal aí de querer mudar a originalidade da palavra de Deus, né? Deus, nós temos visto aí a palavra de Deus transitando entre as gerações e sempre falando uma linguagem perfeitamente inteligível, em que qualquer ser humano que esteja com o coração aberto compreende perfeitamente todo o projeto de Deus e em especial o plano da salvação. Qualquer ser humano, seja do mais douto ao indouto, qualquer um é capaz de compreender essa mensagem, então não precisa de qualquer tipo de atualização ou ressignificação, né? As pessoas compreendem muito bem, ainda mais pela ação do Espírito Santo que tem convencido o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma nova metodologia é ainda aqui o nosso primeiro subtópico do tópico 3, diz, nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Então, nessa proposta de ressignificar, o foco aí deixa de estar sobre o texto, né? A questão do texto, da autenticidade e do que o texto quer dizer, e aí a questão agora, o foco passa a estar em quem está lendo, em quem está interpretando, e normalmente o homem vai sempre interpretar de forma que lhe traga conforto e nunca confronto. O segundo subtópico aqui do terceiro tópico fala acerca das novas teologias, né? Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Então, nós temos visto aí novas teologias, né, surgindo, tudo no intuito, entre aspas, de promover uma inclusão no contexto cristão, de grupos que, na verdade, sabidamente estão se valendo de comportamentos que afrontam a santidade de Deus, mas a proposta é incluir esses grupos, fazendo com que a Bíblia dê respaldo às suas práticas e às suas opções, né? Mas, e é exatamente esse é o movimento que temos percebido no que diz respeito aí ao evangelho social, né? O evangelho que alcança a todos, mas não no sentido de transformar a essência e promover salvação, mas alcança a todos no sentido de trazer uma palavra apenas e tão somente de conforto, sem causar qualquer tipo de mudança. Nós vamos para o tópico 4 aqui da nossa lição, que fala sobre a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. E o primeiro subtópico diz, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Então, nós temos visto aí
e a gente já comentou sobre esse poder da palavra de Deus, né, em que passam as gerações e ela continua sempre atual, ministrando de uma forma sempre atual, como se fosse, claro, guardando as devidas proporções, o jornal da manhã, né, de cada dia. Então a palavra de Deus, ela traz boas novas que são sempre atuais, mas o que temos percebido é uma tentativa dessa geração de mudar ali, né, mexer com as letras e transformar aquilo que é absoluto em aquilo que é obsoleto, né? Então você muda as letrinhas das palavras aí e você gera um termo completamente antagônico, né? A Bíblia é absoluta, mas estão dizendo que ela está obsoleta. O segundo subtópico do último tópico da nossa lição fala que a Bíblia é inspirada por Deus. A igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. A missão da igreja também é curar uma sociedade doente. Então, a igreja, ela tem essa função de uma função terapêutica, né? E como um centro terapêutico, né? Principalmente no sentido espiritual, a igreja ela precisa entender que a terapia e a dose terapêutica que é capaz de curar o homem, de salvar o homem, de transformar o homem, é justamente pela palavra e a palavra pregada na mais íntegra verdade. Amém, meus queridos? Então nós vamos ficar por aqui, até o nosso próximo encontro, e um forte abraço, e eu agradeço por ter me acompanhado até agora. Que Deus abençoe.